Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Queridos irmãos, estamos perto do fim do mundo? Nós em dia hoje vemos a sociedade, vemos as coisas que estão a acontecer à nossa volta, que chegamos a um ponto e começamos a perguntar: estamos perto do fim do mundo? Vai haver um fim do mundo? Vai isto tudo acabar num desastre? Sim, muitas pessoas pensam, olha, isto é o fim do mundo. De maneira que as coisas estão a andar, isto vai ser o fim do mundo. Ou haverá uma mão forte que nos salvará deste desastre iminente mundial. Haverá uma mão forte que virá trazer paz à terra e salvar a terra desta calamidade que está prestes a acontecer. Basta termos os nossos olhos abertos. Queridos irmãos, eu hoje quero falar acerca da nossa única e verdadeira esperança de haver paz e alegria e liberdade neste planeta, nesta terra, entre os homens. Queridos irmãos, eu quero falar hoje acerca da única e garantida chave para a sobrevivência do homem, da humanidade na Terra, para a sobrevivência dos nossos filhos e dos nossos netos e dos bisnetos por vir, para que eles possam viver em paz nesta terra. E, queridos irmãos, essa solução é o estabelecimento de um governo mundial que será forçado nesta humanidade que está cheia de ódio e maldade. Basta ver nas televisões estas demonstrações e estas destruições de pessoas, que é uma coisa terrível. E além disso, depois há guerras e lutas entre nações, há terremotos, há desastres, há acidentes, há pessoas a fugirem de nações. Uma coisa terrível. E, queridos irmãos, precisamos de um governo mundial que forçará os homens e as mulheres, a humanidade, a viverem em paz e em alegria. E, queridos irmãos, este governo mundial está profetizado e acontecerá. Vocês devem conhecer, em Daniel capítulo 2, a história do sonho de Nabucodonosor. Aí vocês sabem a história que ele teve este sonho horrível e que perguntou aos seus mágicos para dizerem a ele o que era o sonho, porque se não dissessem a ele o que era o sonho, seriam assassinados. E está claro, eles disseram: como é que nós vamos saber qual é o sonho? Tu diz-nos o que é o sonho, depois nós vamos dizer o que isso quer dizer. Ele disse: não. Se vocês de facto sabem as coisas, têm que me dizer qual é o sonho. E nenhum deles sabia, iam morrer. Então, isto foi apresentado a Daniel. Daniel orou, pediu a Deus para inspiração, e Deus lhe mostrou o que era o sonho e a explicação do sonho. E depois Deus, através de Daniel, disse a Nabucodonosor que o sonho que ele tinha tido era uma estátua enorme, em que a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze e as pernas de ferro. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Depois vocês podem ler em outras partes do livro de Daniel e podem verificar na história, e sabemos que a cabeça representava esse próprio rei, o rei Nabucodonosor da Babilónia, e representava o governo da Babilónia, o qual foi conquistado pelo governo medo-persa e pelos reis dessa região que ainda viviam, que foram ainda durante o período de Daniel. Depois disso veio Alexandre o Grande, com o reino
grego macedónio, que conquistou o Médo-Persa, e depois esse foi conquistado pelo Império Romano. E por isso vemos aqui que é uma estátua que representa uma continuação deste poder de uma nação a outra, mas foi uns que conquistaram os prévios, e por isso representa uma estátua, uma continuidade. E depois a parte final, que é em parte de ferro e em parte de barro, lê-se que representa a besta com os 10 chifres da Apocalipse 17. E depois disso, lê-se também que haverá uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, que representa Jesus Cristo, a pedra, que virá para a terra e vem estabelecer um reino. Porque diz, e mesmo em Daniel, que Deus suscitará um reino. O reino de Deus, que virá à terra, pelas mãos de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo virá para a terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aquelas pessoas da besta vão, e as suas outras nações que se juntarão a ela, vão tentar fazer guerra contra Jesus Cristo. Como se lê em Apocalipse 19, onde diz, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que é Jesus Cristo, que estava assentado sobre o cavalo, e ao seu exército. Vão tentar fazer guerra. Vão tentar lutar contra Jesus Cristo. Vão pensar que Jesus Cristo, vindo para a terra, é, digamos assim, um extraterrestrial a invadir a terra. E por isso vão lutar contra ele. E depois vocês leem, por exemplo, em Zacarias 14, capítulo 14, versículos 3 e também no versículo 12, que diz que o Senhor é o Yahweh, o YHWH, o VH, que é o Senhor do Antigo Testamento. O Senhor sairá e pelejará com estas nações. Isto é, aquele que era o Senhor, que era o Verbo que veio a ser Jesus Cristo, ele virá para a terra uma segunda vez para pelejar contra estas nações, como ele pelejou no dia da batalha. Como Jesus Cristo, antes de ser Jesus Cristo, que era o Verbo, pelejou no dia da batalha, isto é, quando os israelitas lutaram contra os egípcios e quando foram para a terra prometida da antiguidade. Vê-se aí que o Senhor sairá e pelejará de novo. Mas nessa altura, a segunda vinda de Cristo, diz assim, esta será a praga com que o Senhor, o Yahweh, o Senhor, o Deus do Antigo Testamento, que representa aqui Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas. E lhes apodrecerá a língua na sua boca. Perdão. Por isso vê-se que estas nações vão tentar lutar contra Cristo. Mas Cristo vai lutar contra elas muito rapidamente. Porque vão tentar arrebentar ou lançar bombas atómicas e coisas assim. E Jesus Cristo reagirá tão rapidamente que eles ainda estão em pé. E os próprios olhos e a língua os apodrecerá ainda estando em pé. Não vão ter tempo de destruir a terra. Porque Jesus Cristo vem estabelecer um reino mundial para trazer paz à terra. E esta é a nossa única e verdadeira esperança. É a única e garantida chave para a sobrevivência do homem na terra. É a única esperança que nós temos. Queridos irmãos, este é o estabelecimento de um governo mundial, que é o reino de Deus.
Este governo mundial é o reino de Deus. Não é de um ditador maluco, é de Deus, amoroso e cuidadoso e carinhoso. Mas que aqueles rebeldes, destruidores que estão a destruir a terra, ele forçará nesses destruidores. Ele destruirá esses destruidores. Porque ele vai forçar este governo mundial na terra. Porquê? Porque as pessoas vão odiar. Porque as pessoas vão lutar contra este governo. Mas para os verdadeiros cristãos, para os que estão arrependidos, para aqueles que reconhecem Jesus Cristo, o estabelecimento do seu reino vai ser um de misericórdia, carinho e amor. E trará paz à terra. Queridos irmãos, esse é o que o reino de Deus é. O reino de Deus é o governo de Deus a reinar na terra. É importante entendermos o que é o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus governando na terra. O que é um governo? O governo inclui os governantes, por exemplo, o reino do Brasil inclui o presidente e os governantes, inclui os cidadãos, os brasileiros, por exemplo. Inclui uma lei, que é a Constituição brasileira e as leis brasileiras, e inclui, está claro, território, uma área geográfica. E aqui o reino de Deus representa Jesus Cristo como Rei dos Reis e os seus reis debaixo dele, os governantes. Os cidadãos, que são as pessoas que ainda estão a viver, os nossos netos e bisnetos, a viver na terra, como pessoas físicas, cidadãos da terra. As leis representam as leis de Deus. As leis de Deus. Vocês podem ler Zacarias 14, que vão obedecer às leis de Deus, até que vão dizer, vão guardar a festa dos tabernáculos. Isto é, os sábados anuais de Deus. E depois, além disso, é um território. Vai ser o planeta Terra. Governando na Terra. Queridos irmãos, isto é o reino de Deus, não é nada aqui dentro do coração. Sim, nós precisamos de agora ser, digamos assim, embaixadores desse reino, e por isso temos que representar esse reino na maneira que nos conduzimos dentro dessas leis do reino. Mas o reino vindouro que oramos, que diz, venha o teu reino e a tua vontade seja feita na terra como no céu, é o reino de Deus a vir à terra para governar na terra e trazer paz a este mundo. É a nossa única salvação deste mundo. Queridos irmãos, o Evangelho do reino de Deus é o Evangelho que Jesus Cristo pregou. E nós temos um guia de estudo, que vocês podem baixar do nosso site, para buscarem, ou baixarem, ou lerem a Bíblia com a ajuda deste guia de estudo, acerca do que é o reino de Deus. Queridos irmãos, o reino de Deus foi o que Jesus Cristo pregou. Depois de João Batista ser entregue à prisão, como leem em Marcos 1, 14 e 15, veio Jesus Cristo para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus. O que é que Jesus Cristo pregou? Pregou o Evangelho do reino de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual Evangelho? O Evangelho do reino de Deus. É o que acabamos de ler, que está aí escrito. Jesus Cristo pregou o Evangelho do reino de Deus, que inclui, digamos assim, a boa nova do rei, que é Jesus Cristo. Mas isso é só a boa nova de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é só um componente ou uma parte deste Evangelho completo, que é o Evangelho do reino de Deus, que está claro, inclui o rei, mas inclui esta paz toda que vai existir na terra.
E por isso diz: arrependei-vos. Isto é, temos que mudar de desobedecer às leis do homem, parar de desobedecer às leis de Deus e obedecer. Portanto, disse incorretamente. Parar de desobedecer às leis de Deus e começar a obedecer às leis de Deus. É o que nós precisamos dizer. Fazer. Precisamos de obedecer às leis de Deus, aos 10 mandamentos, aos sábados semanais e anuais. Sábados, plural. Não é só o sábado semanal. Por isso precisamos de nos arrepender. Arrepender dos nossos pecados. Arrepender de causar demonstrações e destruições. Porque esses crimes que as pessoas fazem, essas mentiras e essas matanças e esses roubos, não vai existir. Não vão existir quando o reino de Deus estiver a governar na terra. Não vão existir. E por isso, queridos irmãos, o reino de Deus é o governo de Deus na terra. Esse é o evangelho que Jesus Cristo pregou. E essa é a nossa única e certa chave para a sobrevivência da humanidade na terra. Para os nossos filhos e netos e bisnetos poderem ter um futuro. Mas que grande esperança nós temos, queridos irmãos. Esta é a nossa única esperança. Não temos esperança no corrente governo, seja ele brasileiro, seja ele alemão, seja um governo futuro que venha a existir na Europa, seja ele a besta ou seja o que for. Isso não vai trazer paz à terra. Só vai trazer mais guerras. A única paz é esta pedra que foi feita não por mãos de homem, que veio para a terra, destruiu esta estátua que começou com a Babilónia toda que vai ser completamente destruída e vai trazer paz à terra. Queridos irmãos, este governo mundial na terra vai começar a trabalhar nos corações das pessoas e vai causar com que a atitude das pessoas sejam diferentes. Porque vai ser um sistema em que vai haver boa educação e através dessa boa educação as pessoas vão aprender a como viver, a maneira correta de viver. E por isso vão ter um coração novo. E vão ter dentro deles um espírito novo. Em vez de ter este coração de pedra que as pessoas têm, vão ter um coração de carne. Um coração com verdadeiro amor e carinho de um para com o outro. Isso é parte de haver paz mundial. O mundo inteiro vai ser convertido. Não é a responsabilidade da Igreja converter o mundo inteiro. Isso é a responsabilidade de Jesus Cristo quando Ele vier estabelecer o reino de Deus na terra. Isso é que Ele fará. Isso é o que Ele fará. E por isso, quando houver essa paz mundial na terra, vai haver áreas de agricultura, terras que são bem produtivas, como podem ver Isaías 41 e 51 e Amós 9. Até a natureza dos animais serão alteradas, como vê em Isaías 11. Vai haver milagres, curas milagrosas, não vai haver as doenças como existem hoje. Isaías 35. E não vai haver mais guerras. Não vai haver mais guerras. Não vai haver escolas militares. Miqueias, capítulo 4. E então haverá paz perfeita na terra. Isaías 11. Queridos irmãos, isto é o maravilhoso mundo da manhã. O mundo futuro. O mundo além de hoje. Ao qual nós estamos a pregar e a anunciar. O mundo além de hoje. Não é o mundo hoje. É o mundo além de hoje, quando Jesus Cristo vier e estabelecer paz na terra. Então, se esse é o plano de Deus para a terra, qual é a sua responsabilidade
qual é a sua parte neste plano. Ou, de outra maneira, por que você nasceu? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o seu destino? E a Bíblia é bem clara acerca disso. Por exemplo, em Hebreus capítulo 2 diz: "Por convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, que é Jesus Cristo, pois tanto o que santifica, que é Cristo, através do poder do Espírito Santo, como os que são santificados, que somos nós, que somos pessoas arrependidas, que estamos mudadas, isto é, agora a viver de acordo com as leis de Deus, todos vêm de um só", diz assim. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Isto é uma família. Somos parte da família de Deus. Porque ele está a conduzir muitos filhos à glória e por isso é que ele nos chama irmãos, partes de uma família. Quando eu estou a falar com o meu irmão e a minha irmã, está claro, é a minha família. Aqui a falar da família de Deus. Veja em 1 João 3, diz assim: "Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus." Queridos irmãos, nós somos filhos de Deus. E de facto somos filhos de Deus. De facto somos filhos de Deus. Não somos adotados como algumas traduções bíblicas põem. Não somos adotados. O original grego é filiação, filhos de Deus. Não somos adotados por Deus, somos filhos. Somos gerados pelo Espírito Santo depois do batismo. E somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porquê? Porque ainda não nascemos de novo. As pessoas dizem: eu já nasci de novo. Não nasceu de novo, porque você ainda é carne e sangue. Aqueles que nascem de novo não são carne e sangue. São seres espirituais. Após a ressurreição, ou, se ainda estiverem vivos quando Jesus Cristo vier, após uma transformação. E por isso, como diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Vamos ser seres espirituais com a glória dele. Sabemos que, quando ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier, seremos semelhantes a ele. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Semelhantes, da mesma, digamos assim, da mesma essência, da mesma qualidade, da mesma tipo de pessoa, de ser, da mesma família. Romanos 8, 16, 17 diz assim: "O mesmo Espírito, isto é o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, isto é o Espírito do homem no homem, que somos filhos de Deus." Por isso temos um Espírito, que é o Espírito do homem no homem, que nos faz entender as coisas do homem. E quando somos batizados e após a imposição das mãos recebemos o Espírito de Deus, é como somos gerados pelo Espírito e então somos filhos de Deus espiritualmente. Tal como fisicamente o óvulo da mãe foi gerado pela semente do pai e assim eu e você somos filhos dos nossos pais físicos, da mãe e do pai, porque fomos gerados pela semente que veio do pai. Igualmente, espiritualmente, o espírito do homem se une com o Espírito de Deus e assim temos esta união e somos gerados espiritualmente como filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Não somos o Deus, mas somos herdeiros de Deus, da divindade de Deus, da família de Deus. Como, por exemplo, eu sou herdeiro da família Campos, porque o meu nome de família é Campos, e por isso sou dessa família. Vamos ser herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo.
Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E vejam, por exemplo, ao fim, quando diz, tocou o sétimo anjo a trombeta. Isto é a sétima trombeta, que representa a vinda de Cristo. E houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Os reinos deste mundo vieram a ser os reinos de Deus. Porque ele vem, Jesus Cristo vem para a terra para reinar e estabelecer o reino de Deus na terra. E ele reinará para todo sempre. Jesus Cristo vai reinar para todo sempre e vai dar tudo ao Pai. E nós, diz assim, e nós reinaremos com ele por 1000 anos. Está claro? Primeira fase, primeira parte. Porque depois desses 1000 anos, vamos continuar a reinar com ele, eternamente, para todo sempre. Mas isso é a primeira fase. E nós vamos reinar com ele. Então qual é o seu destino? Qual é o seu destino? Por que é que você nasceu? Aqui estamos a ver a resposta, não estamos? Mas precisamos de vencer. Precisamos de estar a vencer esta luta. Não é simplesmente, olha, aceita Jesus Cristo como és e pronto. Não, temos que vencer a fraqueza da carne, as tentações do mundo, as pressões do diabo. Temos que vencer para nos qualificarmos como reis debaixo de Cristo. Sim, a vida eterna é um dom. Não é nada que você e eu possamos fazer para ter a vida eterna. Mas você pode fazer muito para desperdiçar essa vida eterna. Por isso, precisamos fazer a nossa parte para não desperdiçarmos este dom. Sim, mas Deus está-nos a dar uma coisa, mas nós podemos dizer, olha, vou deitar fora, não quero. Vocês entendem isto bem? Entendem qual é o nosso destino? Deixem-me pôr isto de outra maneira. Você e eu nascemos predestinados. Isto é que é a predestinação bíblica. Somos predestinados a ser filhos e filhas de Deus. Na família de Deus. Governando no reino de Deus. Debaixo de Jesus Cristo. É essa a nossa finalidade, é essa a razão porque é que você nasceu e eu nasci, essa é a razão porque é que nós existimos. Esse é o nosso destino, para sermos reis debaixo do Rei dos Reis e sacerdotes debaixo do Senhor dos Senhores. Essa é a razão porque é que nós nascemos, porque é que Deus nos criou. Para sermos filhos e filhas dele. Esse é o Evangelho do Reino de Deus. Por isso o Evangelho do Reino de Deus é o Rei, que é Jesus Cristo, é os reis que vão governar com ele, que é você e eu, é Jesus Cristo vir para a terra, estabelecer o governo dele na terra, com as suas leis, na terra, neste território, e os cidadãos, as pessoas humanas que continuam a viver na terra, vão ter paz e alegria. Este é o Evangelho do Reino de Deus. A boa nova do Reino de Deus. Ora, se entendemos que isso há por vir, quando é que isto tudo vai acontecer? Quais são os sinais, então, que sabemos que as coisas estão perto? Estamos assim às escuras, sem saber? Não. A Bíblia nos dá certas indicações. Não nos dá todos os detalhezinhos, mas nos dá certas boas indicações. E então vamos ver então algumas dessas boas indicações. E vamos ver isso analisando os 7 selos da Apocalipse. Ora, o livro do Apocalipse tem 7 selos. E eu então vou desenvolver um mapa, digamos assim, aqui a mostrar os 7 selos. Mas neste mapa vou inicialmente cobrir certas partes e depois, conforme eu vou desenvolvendo o mapa, vou descobrir essas partes, vou revelar essas partes que escondi
temporariamente. Por isso vamos ver esses 7 selos. Os 7 selos da Apocalipse, que eu descrevi aqui com estas 7 marcas em vermelho. Mas também é importante entendermos que há certas, digamos assim, marcações importantes que seria bom nós lembrarmos para entendermos melhor quando as coisas estão a acontecer. E por isso eu quero sublinhar 3, está claro, vocês podem ter mais, mas eu simplesmente quero sublinhar 3 marcações importantes acerca da vinda de Cristo, ou sequências importantes. Uma é o homem do pecado, isto é o falso profeta. Outra é a abominação de desolação. E a terceira são os sinais celestes. 3 marcas importantes neste processo da vinda de Cristo. Então, começamos com os 7 selos. Os primeiros 4 selos, como sabem, são acerca de 4 cavalos. Um é a religião, um cavalo branco, a religião falsa, a religião deste mundo, que é uma religião enganadora, falsa. Um outro segundo cavalo é um cavalo vermelho, que representa guerras. Um terceiro, um cavalo negro, que representa fome. E o quarto, que é um cavalo amarelado, que representa pestes e a morte que vem daí. Esses 4 cavalos têm estado cavalgando há muitos anos e continuam cavalgando. Agora, o problema é, a dificuldade que as pessoas têm, é quando é que é este clímax final dos 4 cavalos a cavalgar, que representa que estamos agora a entrar no 5º selo. E por isso, para vos ajudar a entender isto melhor, eu descrevi 7 coisas aqui que podem observar. 4 são, digamos assim, políticas. Uma é Israel, a nação de Israel e sacrifícios. Outra é acerca da Europa, uma unificação europeia com 10 reis. Terceiro é o Oriente Médio, coisas a acontecer à volta do Oriente Médio, particularmente o desenvolvimento e a aparição do Reino do Sul. Quarto é a perda da honra. A perda da honra dos Estados Unidos da América e da Inglaterra. Esses são, digamos assim, 4 políticos. Depois, temos 2 que são religiosos. Um é a Igreja Católica e a unificação e comunismo, ecuménio que a Igreja Católica vai estabelecer. E o outro é a Igreja de Deus. E, finalmente, o 7º ponto, observaram, é a decadência da moralidade na Terra. Falta de respeito às leis de respeito por o homem ao homem, a mulher à mulher. Falta de respeito ao verdadeiro casamento. Falta de respeito aos pais nas escolas. Uma decadência que vocês já estão a ver acontecer. Uma imoralidade. Uma falta de respeito pelas autoridades. Demonstrações e destruições e lutas e uma decadência geral de valores humanos. E vemos estas coisas a observar de uma maneira ou de outra. Vemos, por exemplo, Israel já existe, mas ainda não existe sacrifícios. Vemos uma unificação europeia, mas não são 10 reis, são 27. Vemos coisas a desenvolverem-se no Oriente Médio, como, por exemplo, o Estado Islâmico e essas lutas entre os xiitas e os sunitas. Coisas terríveis, mas talvez ainda não seja o Reino do Sul. Vemos os Estados Unidos da América
e a Inglaterra a perderem o poder que tinham. Já não são supernações que comandavam um respeito no mundo. Estão a perder esse respeito, perder essa honra que tinham. Por outro lado, vê-se pressão nas religiões. E por isso vamos observar alguns pontos destes. Porque estes são importantes para entendermos quando é que é esta, digamos aqui, cavalgada final dos 4 cavalos, dos 4 cavaleiros. Sim, porque eles têm cavalgado há muitos anos. Mas quando é que é o fim? Quando é que é o fim? Ora, a Bíblia é muito específica acerca de um ponto que diz quando é o fim. Um desses pontos importantes é que hoje em dia o Evangelho do Reino de Deus é pregado. É o que eu estou aqui a fazer. Neste seminário sobre o Reino de Deus, estou a pregar a vinda, a boa nova do Reino de Deus. Queridos irmãos, isto é profético. Porque diz em Mateus 24:14, diz assim, este Evangelho, isto é a boa nova, do Reino de Deus, que é o que eu estou a pregar aqui, irmãos, estou a dizer, não vai haver um fim do mundo porque o Reino de Deus voltará à terra e vai haver uma paz na terra. A única esperança que temos. Diz assim, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Diz que será pregado. Isto quer dizer que não foi pregado previamente. Vocês podem ir a muitas igrejas por aí e ninguém estava a pregar acerca do reino de Deus. Do vindouro reino de Deus, para estabelecer paz na terra. Ninguém. E será pregado esta boa nova do Reino de Deus a governar na terra, que é a nossa única esperança, que eu estou a falar hoje. Em que razão? Ou para que razão? A razão é para ser um testemunho a todo o mundo, a toda a gente. Não é para converter o mundo. Não é para, estamos a pregar isto para todo o mundo, dizer, olha então, vou-me converter e ser um verdadeiro cristão. Como eles dizem que seria assim, mas não é. O que está profetizado é que é como um testemunho a todas as gentes. Para eles saberem, quando estas coisas vierem a acontecer ainda pior, vão dizer, olha, aquilo era verdade. Aquele aviso, aquela pregação acerca do reino de Deus que ouvimos, era verdade. E depois disso, então virá o fim. Queridos irmãos, os 4 cavalos têm cavalgado há centenas de anos. Tem havido guerras, tem havido falsa religião, tem havido fome, tem havido pestes. Mas ainda não tem sido o fim do mundo, porque o Evangelho do Reino de Deus não foi pregado. Mas agora o Evangelho, do Reino de Deus está a ser pregado. Em testemunho a todas as nações, a todo o mundo, a toda a gente. Então virá o fim. Entendem? O fim não pode vir a não ser que este Evangelho seja pregado. E é o que eu estou a fazer hoje. Agora, o fim pode vir. Estamos perto. Estamos muito perto, irmãos. Acordem. Acordem. E por isso, o Evangelho do Reino de Deus já está a ser pregado. É uma destas 7 coisas a observar. Outra coisa importante a observar é o estabelecimento do Reino do Sul. Em Daniel 11:40 diz que este rei do Sul lutará contra o rei do Norte. Que, quando estudamos isso, vemos que o rei do Norte é a besta. Mas a palavra lutará, em Daniel 11:40, é uma palavra hebraica que quer dizer ferir com os cornos, que é assim, magoar, é uma guerra diferente.
E vocês veem como estas guerras extremistas que vemos no Oriente Médio, pessoas a matarem indiscriminadamente e com bandeiras negras e fazer coisas terríveis e suicídios e sei lá que mais. Queridos irmãos, isto é uma guerra diferente. Isto está a ferir com os cornos as nações, principalmente vai ferir com os cornos a Europa. E quando fere a Europa com os cornos, vai causar a Europa a dizer: haha, vou lutar contra isto, não vou aceitar isto. Como aconteceu no passado. E quando a Europa começa, vai haver então o estabelecimento, vai causar a unificação europeia destes 10 reis, destes 10 ditadores, que vão dar o poder a um rei, que será a besta. E que essa besta vai ser, digamos assim, montada pela mulher, pela igreja falsa, e por isso vamos ver essa mulher montando a besta, como lê-se em Apocalipse 17, e isso representa este falso profeta, vai aparecer. Primeira marcação. Falso profeta a aparecer. Ponto importante aqui, irmãos. Vai haver um falso profeta a montar a besta, 10 nações, o rei do sul, os Estados Unidos e a Inglaterra a perderem a honra cada vez mais, e vai começar a haver sacrifícios em Israel. A moralidade, a decadência já está cada vez pior. Por isso estamos perto. Então, quando isso acontece, vai haver a segunda marcação, que é a abominação de desolação. Quando vires o abominável da desolação. Algumas pessoas dizem: não, o abominável da desolação foi durante o período dos Macabeus. Sim, foi. Mas Jesus Cristo, em Mateus 24, estava a dizer: quando vires o abominável da desolação, por isso ele era futuro. Então pessoas dizem: não, foi no ano 70, quando o templo foi destruído. E sim, correto, foi no ano 70. Mas isso foi simplesmente a parte 1, porque profecia bíblica e vai acontecer de novo. Porque conclui essa secção a dizer: porque nesse tempo haverá grande tribulação. E isso é representado quando Jesus Cristo vem, porque senão esse período de tribulação não for cortado, não fosse reduzido, não haveria nenhuma pessoa que sobreviveria na Terra. E por isso ainda é futuro. E por isso vai haver uma abominável da desolação, semelhante ao caso de Macabias, semelhante ao caso do ano 70, mas vai haver uma terceira vez. Vai haver sacrifícios que vão ser parados. E por isso ainda é futuro. Essa é uma marcação importante. Mas essa marcação representa o fim dos 4 cavaleiros a cavalgar e que representa o início da grande tribulação. Queridos irmãos, quando vires isto a acontecer, tenham cuidado. Queridos irmãos, precisamos estar a vigiar e orar, vigiar a nós próprios. Vigiar a nós próprios, para podermos escapar do que vai acontecer e podermos estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Vocês leem 1 ou 2 versículos antes, em Lucas 21, versículo 34. Dizer, as pessoas vão começar a fazer coisas erradas, vão preocupar-se com as suas próprias coisas, em vez de porem as prioridades corretas. E por isso diz, cuidado, porque estão a ter as prioridades incorretas na vida. E por isso, então, isso representa o começo do 5º selo. A grande tribulação, a ira de Satanás. Também é o começo do período de 3 anos e meio, durante o qual as 2 testemunhas estarão na terra. Também é um período em que parte da igreja vai ser protegida.
por tempo, tempos e meio tempo, por 3 anos e meio. Parte da igreja vai ser protegida na terra. Não é um arrebatamento para o céu. Não é um arrebatamento secreto. Vão ser protegidas na terra, da cara da serpente, como leem ao fim do Apocalipse 12. Mas essa grande tribulação, esse período vai ser encurtado. E sendo encurtado, Deus vai dizer chega. E quando Deus disser chega, então Deus dá um sinal ao mundo inteiro. E esses são os sinais celestes, que são o 6º selo. Os sinais celestes. E por isso, queridos irmãos, estes sinais celestes não vai ser meramente um eclipse do sol ou da lua ou coisa assim, como pessoas estão a dizer, olha, as luas sangrentas são os sinais celestes. Não, queridos irmãos, porque os sinais celestes são depois da tribulação. Os sinais celestes são depois da abominação de desolação. Os sinais celestes são depois destes 4 cavalos pararem de cavalgar. E por isso, os sinais celestes vão ser uma coisa muito pior, muito mais grave do que nós jamais vimos. E está claro, durante esse período da grande tribulação vai haver várias pessoas que se vão arrepender pela obra e do testemunho das 2 testemunhas e vão lembrar-se do que tínhamos pregado anteriormente, antes deste período da grande tribulação. E então vão dizer, olha, devíamos ter arrependido, mas ainda há tempo para eles se arrependerem. Enquanto se arrependerem, esses serventes de Deus vão ser protegidos. A Bíblia fala de uma grande multidão de pessoas que vão ser protegidas, vão ser selados. Apocalipse 7. E depois de serem selados, temos a ira do Senhor, o dia do Senhor, que é representado por 7 trombetas. Quando Jesus Cristo começa a intervir na terra e a trazer paz para a terra. Mas antes disso, vai castigar estes rebeldes da terra. Por isso vai ser a ira dele. E o ponto final disso é a 7ª trombeta, que é a vinda de Cristo, que representa a ressurreição dos mortos em Cristo, o que a Bíblia chama a primeira ressurreição. E também representa, então, depois disso, a ceia das bodas e o dia de expiação, que é quando Satanás é amarrado por 1000 anos, e depois disso a festa de tabernáculos, quando vai haver paz na terra, porque o reino de Deus está a reinar na terra. E como é que você então se pode preparar para isto? Diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça do reino de Deus. Você tem que buscar isso primeiro. A justiça é como você buscar o reino de Deus. É o que é que você tem que fazer. O reino de Deus é a finalidade, é o objetivo. Como chegar a esse objetivo é através da justiça de Deus. E por isso precisamos de desenvolver um relacionamento com Deus, do qual precisamos estar a crescer na graça e no entendimento e no conhecimento de Jesus Cristo. E esse, digamos assim, é um círculo virtuoso. Essa é a chave para termos um relacionamento com Deus, para estarmos a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Digamos assim, é a solução para nós individualmente. Como é que buscamos esse caminho? Isso começa com o temor de Deus. Começa com o respeito e temor a Deus. E quando temos esse respeito e temor a Deus, começamos a estudar a Bíblia. E começamos a ter um melhor conhecimento da palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina. E conforme aprendemos isso, começamos a ter e acreditar em Jesus Cristo, nosso Salvador e Mediador e sumo sacerdote. Precisamos ter fé nele. E aceitamos a fé dele, que é a única fé pela qual podemos ser justificados. Conforme temos isso, reconhecemos que temos que nos arrepender para com Deus. E continuamos a ter este temor de Deus e a ter
mais conhecimento, a aprender mais, a acreditar mais em Jesus Cristo, a arrependermos, até chegarmos a um ponto que tenhamos de facto arrependido na nossa vida e que estamos prontos para fazer um compromisso. Ora, o arrependimento quer dizer que paramos de desobedecer às leis de Deus. As leis de Deus incluem o sábado, que é de sexta-feira ao pôr do sol, até ao sábado ao pôr do sol. Mas não é só o sábado, mas os sábados anuais. Levíticos 23, que são os sábados do Senhor. Não é dos judeus, do Senhor. E temos que chegar a um ponto de arrependimento e começar a praticar isso. E quando nos comprometemos e começamos a praticar, e há frutos disso, então o ministro de Deus o batiza. Durante o qual, o batismo, você faz o compromisso da nova aliança. Isto é um novo pacto, através do sangue de Jesus Cristo. Você faz a promessa de que em diante você vai viver de acordo com os mandamentos de Deus, com a ajuda de Deus. E então, após a imposição das mãos, você recebe o dom do Espírito Santo de Deus, que é a semente que entra na sua mente e que se junta com o Espírito do homem. E a promessa de Deus, do Espírito Santo, Atos 5:32, que Deus dá àqueles que lhe obedecem, não às leis de Deus, aos sábados, semanais e anuais, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Por isso você tem que estar a obedecer e a praticar. E então você tem que continuar a praticar nesse caminho de vida. E conforme você pratica e continua com o temor de Deus, vai aprendendo mais, vai acreditando mais, vai se arrepender mais, vai se comprometer mais, recebe uma porção maior do Espírito Santo e então continua a crescer e a viver. É como se estivesse neste círculo virtuoso, crescendo e tendo um maior e maior conhecimento da verdade de Deus. Queridos irmãos, a chave para compreendermos melhor a verdade de Deus. Você quer entender as palavras de Deus, o caminho de Deus? Então pratique e observe o que aprendeu da Bíblia que tem que observar. Uma das coisas que você vê bem na Bíblia é: lembra-te do sábado. Então pratica o sábado. Ah, não, eu não posso praticar o sábado. Bem, então você começa a patinar e começa a deslizar e andar para trás. Queridos irmãos, quando você aprende uma coisa que Deus diz que você tem que fazer, você é melhor fazer. Quando você pratica, então você, através do contínuo temor de Deus, continua a aprender mais e você cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, esta é a chave. Guardar e observar. Enquanto você guarda e observa, você vai aprender mais com o temor de Deus para continuar a crescer. Quando você não guarda, quando você tem conhecimento do que deve fazer, por exemplo, guardar o sábado semanal, assim como os sábados anuais, e você não pratica, você vai andar para trás e vai entrar num círculo vicioso. Em vez de ser um círculo virtuoso, vai para um círculo vicioso. Essa é a chave. Queridos irmãos, ao fim de contas, você tem que escolher. É como o Adão e Eva tiveram que escolher entre duas árvores. A árvore da vida ou a árvore da morte. A árvore em que Deus nos diz o que é bom e o que é mau e nós temos fé e acreditamos nele, ou a árvore da morte em que nós decidimos por nós próprios o que é bom e o que é mau, que é a árvore da morte. As duas árvores parecem iguais, porque nós não as reconhecemos, a não ser que Deus nos a mostre qual árvore é qual árvore. E é o que se passa no mundo hoje em dia. O mundo todo está todo enganado por Satanás, seguindo a árvore da morte, o caminho da morte. E por isso, queridos irmãos, voltando ao que eu disse acerca do que é a predestinação. A predestinação bíblica é que você e eu estamos predestinados a ser filhos e filhas de Deus, na família de Deus, governando no reino de Deus, debaixo de Jesus Cristo. Sim. Mas você tem que escolher. Você tem que escolher a árvore da vida.
como diz em Deuteronômio 30, 15 a 19. Deus dá a você a vida e a morte. Escolhe a árvore da vida para poderes viver e para o teu bem e para o teu e dos teus filhos e netinhos. Escolhe. Você está predestinado para ser filho e filha de Deus. Mas você tem arbítrio livre. Você não está predestinado a ter sucesso. O sucesso está na sua mão. É a sua decisão. É a sua escolha. E a sua escolha é de crescer ou andar para trás. É de observar o que você aprendeu ou não observar. Você aprendeu que tem que guardar o sábado, então começa a guardar. É difícil? Ninguém disse que não é. Mas precisa de guardar. Se você não guarda, vai andar para trás. Ponto final. Uma vez que você aprende acerca do sábado, você aprende também acerca dos sábados. Não só semanal, mas anuais. Estes são, digamos assim, testes. Provas do seu compromisso a Deus. Simplesmente são provas. Não estou a dizer que é simples, mas são provas. Você quer crescer no conhecimento? Então você pratique. Observe os sábados. Então, queridos irmãos, estamos perto do fim? Sim, estamos perto do fim. Mas não é o fim do mundo. Porque Cristo vai voltar e trazer paz à terra para salvar o mundo deste desastre. Ele vai estabelecer o reino de Deus na terra. Sim, o reino de Deus vai ser estabelecido na terra, que vai trazer paz à terra. Vai ser forçado aos homens, aos desobedientes. Mas aos obedientes isso vai ser uma alegria. Porque Jesus Cristo é o mesmo, carinhoso e amoroso. Mas Jesus Cristo vai castigar os desobedientes com força, com uma vara forte. Nós vamos ter a responsabilidade de reinar com Ele, como filhos e filhas de Deus. E por isso temos que aprender a reinar. Não vai ser uma questão de que, olha, vamos reinar e não sabemos reinar. Então vai ser um governo de corrupção? Não. Vai ser um governo eficiente de governantes bem treinados, bem qualificados. Os filhos de Deus. Para a honra e para a glória de Deus. Mas antes disto, precisamos saber que isto tudo, quando vai acontecer, há certas coisas ainda a acontecer. E por isso nos dá uma certa esperança. Quando sabemos ainda o que vai acontecer, nos dá uma certa esperança. Mas sabemos que está perto. Está perto porque esta boa nova do reino de Deus está agora a ser pregada. Isso é um ponto importante. Porque quando o Evangelho do Reino de Deus é pregado no mundo como testemunha a todo o mundo, então virá o fim, como lemos em Mateus 24:14. Por isso, a nossa responsabilidade, queridos irmãos, é de escolhermos, fazermos a decisão de seguirmos a árvore da vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a justiça de Deus, que é baseada nos 10 mandamentos e nas leis de Deus, que inclui os sábados. Queridos irmãos, nós, como membros da Igreja de Deus, produzimos a Boa Nova, a revista Boa Nova com esta boa esperança para vocês. Publicamos vários guias de estudo, como vocês veem, guias de estudo acerca de como entender a profecia bíblica, que você pode usar para o ajudar a entender a Bíblia. O livro do Apocalipse revelado, os 10 mandamentos, o sábado, o dia de descanso de Deus. E outros. Podem vê-los no nosso site português.ucg.org. Queridos irmãos, visitem o nosso site para buscar mais acerca desta informação. Aí também temos um livro, um guia de estudo acerca de esta é a Igreja de Deus Unida. Vocês busquem nesse guia e vejam na aba acerca de quem somos. Vejam mais acerca das nossas crenças todas. Queridos irmãos, em sumário, nós guardamos os sábados.
Nós guardamos os sábados. Não só o sábado semanal, de pôr do sol a pôr do sol, mas os sábados anuais também. Nós somos um rebanho pequeno. Somos um rebanho muito pequeno. O caminho é estreito. A porta é apertada. Poucos a encontrarão. Se você busca, de facto, este caminho, entre em contato conosco para nós o ajudarmos ou a ajudarmos. No nosso site temos sermões em português. Basta ir à secção de mídia, à aba de mídia, e encontrarão aí sermões em português, para vocês usarem nos sábados, para vos ajudar a entender melhor. E usem durante estes sermões e confiram tudo na Bíblia, porque não acreditem em mim, acreditem na Bíblia. Também nesse site temos cultos ao vivo, em ambos espanhol e inglês. Podem ver e podem entrar em contato conosco, fazendo perguntas ou pedidos de visita. Queridos irmãos, para concluir e para vos dar uma pequena visão do nosso site, está aqui um exemplo do site e na aba da mídia, se vocês puserem o vosso mouse, o vosso rato sobre a área da mídia, então vocês aí verão os guias de estudo, à esquerda, vêm os sermões, também, debaixo da coluna de vídeo e áudio, e ao lado direito verão, por exemplo, seminários bíblicos como este, assim como cultos ao vivo em espanhol e em inglês. Tem outras abas de contacto conosco, abas para como fazer doações para a igreja. E, queridos irmãos, quero-vos dar simplesmente um ponto de esperança. Queridos irmãos, lembrem-se que vai haver paz na terra. Estamos perto do fim, mas graças a Jesus Cristo, graças a Deus, Ele vem para a terra trazer o reino de Deus, para trazer paz e felicidade à terra, para os nossos filhos e netos e bisnetos terem possibilidade de viver de uma maneira como nós nunca tivemos. E, queridos irmãos, essa é a única esperança que é garantida para você e para mim. Que você vá com Deus e mantenha-se sempre fiel aos caminhos de Deus e siga sempre a Jesus Cristo e à maneira que Ele nos ensina de como devemos nos conduzir nesta vida de dia a dia.